Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado junto à mesa de cobrar impostos. Disse-lhe: Siga-me. E deixando tudo, ele se levantou e seguia Jesus. Então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. Estava com ele à mesa um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas. Os fariseus, seus doutores da lei, queixavam com os discípulos, dizendo: Por que vocês comem com o cobrador de impostos e pecadores? Jesus lhe respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores, para a conversão. Palavra da salvação. Bom, neste evangelho, na primeira parte, vemos o sim de Levi, que é mais conhecido como o apóstolo São Mateus. Vemos o chamado de Jesus para Mateus com uma simples palavra: siga-me. Jesus só falou isso. E Mateus largou tudo o que tinha, largou na hora o seu trabalho, largou suas riquezas, largou tudo para seguir a Cristo. Porque mesmo ele sendo negado naquela época pelo seu povo, que Mateus era judeu e era muito mal visto pelo povo judeu porque ele era cobrador de impostos. Ele era visto como um traidor do seu povo. E daí chega o Jesus Cristo e fala para Mateus: siga-me. E Mateus deu o seu sim para Cristo. Não olhou para trás, vendo o que iria perder, vendo se iria perder seu trabalho, vendo se iria perder sua riqueza. Só viu Cristo e Cristo o chamou e disse: sim, eu vou te seguir, Senhor. E na segunda parte do Evangelho, vemos Mateus, convidou Jesus e os discípulos para uma janta. E nessa janta tinha muitos cobradores de impostos, e pecadores. Aí chegaram os fariseus e os doutores da lei e falou para Jesus e seus discípulos: por que vocês estão comendo com cobradores de impostos e pecadores? E Jesus fala, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores para a conversão. Então, Jesus não veio chamar só um grupo, só uma parte, e sim a todos, para a conversão. E este evangelho que está na quaresma, podemos ver, e a quaresma é isso, é tempo de conversão, é tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, é tempo de olharmos para nós espiritualmente e interiormente olhar. Não, isso eu tenho que mudar da minha vida. A partir de agora eu tenho que seguir a Cristo. Porque Deus ama o pecador, só que Ele não ama o pecado. Ele detesta o pecado. E em tempo de quaresma vemos isso. Tempo de quaresma é tempo de arrependimento. Então não perca tempo, se confesse para que seu pecado possa estar perdoado. Então, se o próprio Cristo fala para seus discípulos: recebam o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoarem estarão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Então o próprio Cristo fala para os primeiros sacerdotes da igreja. E então se arrependa dos seus pecados, se confessem. Isso é a quaresma, tempo de conversão, tempo de arrependimento, tempo de penitência, de pequenos sacrifícios. E essa foi a homilia do dia 17 de fevereiro, no período da quaresma. Que você possa ficar na paz de Cristo e ao amor de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.